Tudo bem? Eu sou o professor Giovanni Oliveira. Hoje nós vamos ter uma aula sobre a região sudeste do Brasil, com seus 4 estados, ou seja, suas 4 unidades federativas, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Porém, hoje nós vamos trabalhar um aspecto em especial, que são os elementos físicos e ambientais da região sudeste. Vamos lá? Bom, primeiro aspecto, nós vamos aqui dar uma atenção especial ao quadro do relevo da região sudeste. É um relevo bastante diversificado, bastante acidentado, ou seja, com bastante desníveis. Basicamente, de uma forma geral, nós vamos dividir o domínio do Sudeste em 2 grupos de relevo. Primeiro, as áreas elevadas das serras, por exemplo, Serra da Mantiqueira, da Canastra, do Espinhaço, do Mar, que vão funcionar como grandes divisores de água, ou seja, todo relevo, todo acidente de relevo é um divisor de águas. As chuvas que precipitam sobre esse relevo são redistribuídas por essa superfície, formando bacias de drenagem, ou seja, as bacias hidrográficas. Então você vê, por exemplo, nessas áreas mais amarronzadas no nosso mapa do relevo, e você identifica facilmente essas áreas mais altas aqui com essas cores mais fechadas. Por exemplo, a Serra do Mar, aqui ao longo da linha costeira, principalmente entre o Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. A Serra da Mantiqueira, que corre paralela a ela, porém pelo interior, e entre elas o Vale do Rio Paraíba do Sul, um dos rios mais importantes do Sudeste, não necessariamente só pelo volume, pela extensão, até porque é um rio relativamente curto se comparado aos principais rios do Brasil, mas porque atende às necessidades de boa parte da população, por exemplo, das principais aglomerações urbanas do estado de São Paulo e, sobretudo, da cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana, desaguando lá no norte do estado do Rio de Janeiro, já quase no limite com o estado do Espírito Santo. Além desses 2 conjuntos de serras, nós temos ainda a Serra do Espinhaço, na região centro-norte de Minas Gerais, e ainda a Serra da Canastra. A área é importante porque ali você tem a formação, a origem de um dos rios mais importantes do Brasil, que é o Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional, que corre em direção ao norte e atravessando o sertão nordestino. E ainda temos as planícies costeiras, com seus tabuleiros, as planícies ao longo da costa do Rio de Janeiro, sobretudo do Espírito Santo. Então é um relevo bastante acidentado, bastante variado, é um relevo que, de certa forma, dificulta a fixação humana, mas não impediu, tanto que 2 das principais metrópoles do Brasil, eu diria até 3, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, estão localizados exatamente sobre esse relevo, mas sem dúvida nenhuma não seriam as condições tidas como ideais. E ainda assim, você tem uma parcela consideravelmente grande da população desses estados que vivem, por exemplo, nas áreas de encosta devido à pouca disponibilidade de áreas planas para serem habitadas. O outro aspecto a ser ressaltado dentro desse conjunto do quadro físico da região sudeste é o clima. De uma forma geral, o clima da região sudeste é predominantemente tropical. Porém, dentro dessa área extensa, com um relevo bem variado, nós vamos também ter uma variedade climática. Dentro dessa variedade climática, o nosso mapa ele apresenta 4 perfis climáticos. Porém, eu listei ali para vocês um 5º perfil climático e vocês verão onde está esse 5º perfil climático. Então vamos lá. Partindo aqui da área costeira do Espírito Santo e do estado do Rio de Janeiro e parte do São Paulo, nós temos aquilo que nós classificamos como clima tropical litorâneo úmido ou tropical costeiro úmido. Ou seja, um clima cujas características básicas são de um período anual marcado basicamente por 2 estações do ano. Isso não quer dizer que o calendário das estações do ano não seja obedecido. Claro que teremos a primavera, verão, outono e inverno. Porém, a percepção é de que o ano se divide em 2 grandes estações. Uma quente e chuvosa, que se estende aí de outubro, novembro até março e abril. Chuvosa não porque necessariamente chove todo dia, mas porque o volume é muito grande. A frequência de chuvas é baixa, mas quando ocorrem elas são geralmente volumosas. E quente porque a média de temperatura é relativamente elevada. E isso ocorre ao longo de toda essa faixa costeira entre o norte do litoral norte de São Paulo, quase todo o estado do Rio de Janeiro e boa parte também do Espírito Santo. E um inverno ameno e seco, ou seja, são as temperaturas mais elevadas em média de toda a região sudeste e onde a pluviosidade diminui drasticamente. Então, quando você analisa aquele gráfico do comportamento do clima da região sudeste, particularmente dessa faixa costeira,
você vai observar que a temperatura e a linha da temperatura, junto com as colunas que marcam a pluviosidade, elas acompanham. Nos meses mais quentes, maior volume de chuvas. Nos meses mais amenos ou de temperaturas mais baixas, o volume de chuvas diminui consideravelmente. Partindo para o interior, nas áreas mais altas do Sudeste, nas regiões de serras e dos planaltos do Sudeste, nós vamos encontrar, então, o clima tropical de altitude. Qual é a grande diferença desse clima em relação a essa área destacada em verde, do clima tropical costeiro úmido? É que a média de temperatura é inferior devido ao elemento altitude. Então, essa é a grande variação, tanto de temperatura quanto também de média de temperatura. Mais ainda para o interior, pegando a região centro-oeste de Minas Gerais e boa parte da região centro, também oeste de São Paulo, nós vamos encontrar aquele clima tropical marcado por temperaturas médias acima dos 26 graus Celsius, com invernos um pouquinho mais rigorosos do que na faixa intermediária e na faixa costeira, porque já está aí observando-se a influência da chamada continentalidade, ou seja, à medida que você se afasta do oceano, você diminui a sua maritimidade, ou seja, a influência do fato de estar próximo ao mar, e lembrando que nessa faixa costeira o relevo é mais baixo, então a altitude ali é baixa, então as temperaturas tendem a ser mais elevadas. À medida que nós vamos mais para o interior, então estamos mais sujeitos à continentalidade e a um relevo um pouco mais elevado. Por isso as temperaturas médias são mais baixas do que na faixa costeira e a pluviosidade menor por conta dessa continentalidade. Finalmente chegamos no tropical úmido, ou subtropical úmido, perdão, nessa porção sul do estado de São Paulo, já ali ultrapassando os limites da faixa tropical para a faixa temperada, ou seja, atravessando o Trópico de Capricórnio em direção ao sul, onde nós temos o clima subtropical, marcado por 4 estações um pouquinho mais bem definidas, temperatura média ainda mais baixa do que nós vemos no interior, na região do clima tropical. Você terá ali chuvas mais espaçadas ao longo do ano, ou seja, uma regularidade da chuva um pouco maior do que você vê no restante do Sudeste. E agora, aquela área que não está marcada, plotada nesse mapa, que é o clima tropical semiárido. Sim, numa porção da região Sudeste, no norte de Minas Gerais, já encontramos ali sertão. Ali você vai encontrar uma área onde não só o clima do sertão, vegetação de caatinga, você também vai encontrar dinâmica econômica, história econômica dessa porção do norte do estado de Minas Gerais, como você vai encontrar intimamente coerente com o que você encontra, por exemplo, no interior do Nordeste brasileiro, na região do sertão, com seu clima tropical semiárido. Inclusive ali nós vamos encontrar um dos maiores, mais tradicionais bolsões de pobreza do Brasil, o Vale do Jequitinhonha. Então, está aí o nosso quinto elemento, digamos assim, no norte de Minas Gerais, um clima tropical semiárido, o mesmo que nós vamos encontrar predominando no interior do Nordeste brasileiro. Então, o norte de Minas Gerais é também uma área de sertão. E aí, só um pequeno bizu. Durante as décadas de 50, 60, 70, no Brasil, nós tivemos a criação das chamadas Superintendências de Desenvolvimento Regional, cujo objetivo era investir recursos, estimular o desenvolvimento econômico e social das regiões mais pobres, menos desenvolvidas do Brasil. Então, assim, tivemos a Sudene, tivemos a Sudan e a Sudeco. Vamos falar especificamente da Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Ela surge a partir de uma lei no âmbito federal, com uma área de competência específica, atender às necessidades de desenvolvimento da região Nordeste do Brasil. Sucessivos governadores de Minas Gerais tentaram ter acesso a verbas da Sudene para amenizar os problemas da seca e o subdesenvolvimento de Minas Gerais, alegando que o norte de Minas Gerais também é uma extensão do sertão nordestino. E ali a prática econômica, a tradição, o perfil social é típico daquilo que nós encontramos no sertão. O problema é que a lei que definiu a criação da Sudene trouxe para ela um recorte geográfico muito bem definido, de acordo com os critérios do IBGE, a região Nordeste. E Minas Gerais pertence ao Sudeste. Então, por isso, nunca teve acesso às verbas da Sudene. Seguindo aqui nossa região Sudeste, seus aspectos físicos. Vamos falar agora sobre os domínios morfoclimáticos. Bom, já falamos sobre o relevo,
Depois falamos sobre as condições climáticas. Agora nós podemos falar sobre os domínios morfoclimáticos. Entendemos como domínios morfoclimáticos, aí uma herança conceitual do nosso grande geógrafo Aziz Absaber, onde ele combinou elementos geomorfológicos, ou seja, da aparência, da estética, o desenho do relevo, mais a influência exercida sobre esse relevo do clima. E o clima também tem uma influência direta no quadro botânico. Então, quando nós falamos em domínio morfoclimático, nós não estamos falando de biomas, muito menos ainda de ecossistemas. Nós estamos falando de algo muito mais amplo, que combina elementos de geomorfologia, elementos de climatologia e também de vegetação. Aí sim nós vamos ter um domínio morfoclimático. E nesse caso, o domínio morfoclimático predominante no sudeste do Brasil é o domínio dos mares de morro. E por que domínio dos mares de morro? Bom, estamos sobre uma área de relevo bastante antigo, onde as pressões internas, ou seja, os agentes endógenos, já não estão mais atuando com grande intensidade. Nós temos ali fraturas, acomodação de relevo, mas movimentação tectônica efetivamente não. Então, não há mais processos de formação do relevo. Então, restam apenas a atuação dos agentes externos, ou seja, os agentes exógenos, cujo papel é transformar, modificar o relevo. Então, há milhões de anos, o relevo predominante da região sudeste está sendo desgastado, tendendo ao aplanamento. Então, aquele relevo que foi formado há dezenas de milhões de anos agora está sendo desgastado durante boa parte desse tempo. Resultado, temos esse desenho suavizado, elevações que não atingem elevadas altitudes, como em outros países de formação geológica recente, como na região da Cordilheira dos Andes. Então, é um relevo mais antigo, um relevo cujo processo de formação já cessou e agora está sendo trabalhado, retrabalhado, modificado, desgastado, tendendo ao aplanamento. Por isso, esse aspecto suave, no que nos dá uma sensação que estamos sobrevoando o oceano, com aquela movimentação da superfície dos oceanos suave, os marulhos, pequenas ondas. Por isso, os mares de morro. Sobre os mares de morro, nós vamos encontrar o bioma da Mata Atlântica. Aí já estamos falando da cobertura vegetal predominante. Lembrando que o bioma da Mata Atlântica nós vamos encontrar outros ecossistemas que não necessariamente de floresta tropical, como nós ou muita gente pode imaginar. Então vamos lá, muito cuidado com esses três conceitos, tá? Domínios morfoclimáticos, os biomas e os ecossistemas. Um domínio morfoclimático é aquela área onde nós vamos combinar elementos de geomorfologia, ou seja, o desenho do relevo, mais o clima predominante e o tipo de vegetação. Um bioma é aquela formação vegetal predominante que guarda no seu interior um conjunto de outros ecossistemas que podem ser semelhantes entre si, outros nem tanto, mas dentro daquela área de um clima predominante. E, finalmente, os ecossistemas, que vão compor, então, esses biomas. Então, vamos aqui ao bioma da Mata Atlântica. Quais são as principais características dessa vegetação de Mata Atlântica? É a vegetação que não era exclusiva do Sudeste, mas predominava no Sudeste do Brasil, mas também alcançava estados que hoje compõem a região sul do país, como, por exemplo, o Paraná e parte de Santa Catarina, e também chegando ao Nordeste brasileiro, principalmente ao longo da costa nordestina, alcançando ali os limites do estado da Paraíba, talvez até um pedacinho do Rio Grande do Norte. Esse bioma praticamente deixou de existir. Resta uma parcela muito diminuta da sua área original, em função do avanço da fronteira agrícola, avanço da urbanização e industrialização, a expansão populacional, tudo isso pressionou o domínio da Mata Atlântica e, assim, ela acabou sofrendo um processo vigoroso de deterioração. E essa deteriorização acabou fazendo com que ela hoje, como cobertura vegetal, não exista mais. Não existe por quê? Porque apesar de ainda termos aí algo em torno de 7 a 8% da sua área original, são áreas que não estão conectadas entre si. E boa parte dessa Mata Atlântica que sobrou, ela está em áreas de difícil acesso e desconectadas entre si. Então são manchas de Mata Atlântica, de resquícios de Mata Atlântica, de refúgios de Mata Atlântica, mas que não formam mais uma cobertura vegetal contínua e tão diversificada quanto já foi há 1,5 séculos atrás, quando ela começa a ser vigorosamente degradada.
Quais são as suas características originais mais marcantes? Heterogênea, ou seja, bastante diversificada. Em termos de biodiversidade, em nível de Brasil, só apresenta uma biodiversidade menor do que a floresta equatorial, a floresta amazônica. É uma floresta cujas características são de árvores com folhas bem grandes, ou seja, latifoliadas, e também perennifólias, ou seja, mantém a sua copa sempre verde, constantemente sendo renovada. É uma vegetação adaptada a um ambiente bastante úmido, chove bastante, com altas temperaturas, um clima tropical, predominantemente úmido ou semiúmido. Vamos encontrar no interior dessa vegetação plantas classificadas como ombrófilas e epífitas. As ombrófilas são aquela categoria de vegetação que vive muito bem em ambiente sombreado, abaixo da copa das árvores, abaixo do dossel, como cipós, as bromélias, orquídeas, samambaias, por exemplo. Assim como vamos também encontrar epífitas, que são aquelas plantas de altitude, que sobrevivem muito bem na copa das árvores, abaixo da copa, nos troncos, sem precisar que suas raízes sejam fixadas no solo para poder se desenvolver de forma eficiente, perpetuando a sua espécie. Ela vai formar um dossel fechado, ou seja, o conjunto das copas dificulta a penetração da radiação solar para os estratos inferiores da floresta, que apresenta 3 níveis de vegetação: a vegetação rasteira, a vegetação intermediária e a vegetação de grande porte, e apresenta, como eu já tinha dito, um elevado nível de degradação. E aí temos esse box com esse fundo verde para destacar esses elementos da degradação. Restam apenas de 7 a 8% da sua cobertura original. Boa parte dessa área preservada não foi motivo de iniciativa em nível governamental da própria sociedade civil. Essa é uma conquista recente, dos anos 60, 70, quando se criam os primeiros parques e áreas de preservação ambiental, de preservação permanente, as APAs, muito mais em função da dificuldade de acesso. Tanto que vejam nas áreas de verde mais escuro, que são as remanescentes de Mata Atlântica, são áreas, por exemplo, da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, das encostas altas e íngremes, onde o acesso é extremamente difícil. O estado de São Paulo é aquele que tem a maior área absoluta de remanescentes de Mata Atlântica. Então, somando todos os trechos de Mata Atlântica ainda existentes em São Paulo, nós vamos ter a maior área absoluta por unidade federativa do Brasil. Porém, o estado de Janeiro é aquele que tem a maior área proporcional. Estima-se aí que quase 20% da superfície total do estado de Janeiro ainda tem aí remanescentes de Mata Atlântica. Então, proporcionalmente, o Rio de Janeiro apresenta a maior área em números absolutos, ou em área absoluta, São Paulo apresenta a maior área preservada. Aqui nós temos um outro ecossistema que compõe esse bioma da Mata Atlântica, mas numa área específica, na faixa costeira, nas terras baixas costeiras, ao longo dos canais de alguns rios, que estão sujeitos rotineiramente à influência do mar, principalmente, obviamente, entre a maré alta e a maré baixa. Na maré alta, o mar invade a linha costeira, aumenta o volume de água salgada que invade essas terras mais baixas e os canais dos rios bem próximos às baías, às lagunas, às fozes dos rios. Mas também na maré baixa, essa água salgada recua e abre caminho para que a água doce possa predominar. Então, o que vem a ser um mangue? Mangue é um tipo de ecossistema muito delicado, típico de áreas costeiras, principalmente em clima tropical, equatorial e também em algumas áreas de clima temperado, e que está constantemente sujeito à influência da maré alta e da maré baixa, ou seja, do avanço e do recuo da água do mar. Apresenta diferentes níveis de salinidade, até porque quando o mar recua, você pode ter ali um extravasamento da água doce, diminuindo a salinidade. Quando você tem a maré alta, a água salgada toma conta. Então, é uma vegetação extremamente resistente a essa oscilação de água doce, água salgada, maior nível de água salgada durante o dia e a noite, porque a maré muda pelo menos 2 vezes ao longo do dia. Então, é uma vegetação muito bem adaptada a uma condição extremamente agressiva. Quais são as suas principais características? É um ecossistema essencialmente costeiro, está ali constantemente sujeito à influência da maré alta e da maré baixa,
tanto sob influência de um meio aquoso com água doce, mas também com água salina. Então vai desenvolver ali uma vegetação que nós classificamos como halófitas, vegetação típica ou que tolera elevados níveis de salinidade, tanto no mangue como nas restingas também. E onde nós vamos encontrar essas áreas de mangue? Além de serem nas áreas costeiras, mas são naquelas áreas onde você tem uma certa proteção em relação ao mar aberto. Então nós vamos encontrar no interior da foz dos rios, seja a foz estuário ou foz em delta, ou seja aquela foz aberta ou aquela foz cheia de bancos de areias, de cordões arenosos, de ilhas na boca ali da foz do rio. Lagoas costeiras, no interior das lagoas costeiras, no interior das baías, são nesses ambientes que nós vamos encontrar os mangues, que infelizmente estão sofrendo também um processo vigoroso de degradação, seja para a construção de áreas portuárias, o avanço com aterros para poder ampliar a área de superfície de uso da sociedade humana, seja em função da poluição também, do uso predatório desses ambientes. Infelizmente, é um ambiente que já está sofrendo elevado nível de prejuízos ambientais, em todos os aspectos, até porque o mangue é considerado um grande berçário para a reprodução da vida, tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático, principalmente no ambiente aquático. Peixes ainda numa fase inicial de vida, tem nesse ambiente, nessa área, um riquíssimo ecossistema para poder se alimentar e assim, quem sabe, alcançar a fase adulta, crustáceos também. E, claro, quando você tem fartura de peixe, você também tem ali a procura por parte de pássaros que vão se alimentar, vão se fartar, vão se reproduzir também nessas áreas de mangue, garantindo ali farto alimento para seus filhotes. E atrás dos ovos dessas aves você tem os répteis. Então é um ambiente que interage muito bem entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. Por isso ele é considerado de vital importância para a reprodução de inúmeras espécimes do ambiente aquático, do ambiente terrestre ou até mesmo, em alguns casos, de anfíbios. Um box aqui especial, o manguezal dispõe de vários recursos legais, ou seja, existem diversas leis que obrigam ou que estabelecem obrigatoriedades tanto no âmbito do município, do estado, quanto da União, isso no Brasil, claro, e que garante, então, um conjunto de iniciativas para proteger esse ambiente extremamente delicado e tão importante em termos ecológicos. Outro, agora, ele é ambiente dentro desse chamado bioma da Mata Atlântica, são as restingas. Agora, preste bem atenção no seguinte. Nós temos duas denominações para as restingas. Uma, o fenômeno geomorfológico, ou seja, a formação de relevo. Outra, a vegetação que costuma se formar sobre essas restingas. Então, é muito comum as pessoas criarem confusão quando falar da vegetação de restinga ou a restinga propriamente dita. Então, vamos aqui a restinga como fenômeno geomorfológico. O tipo de relevo formado a partir, principalmente, de sedimentação marinha. Normalmente, nós pensamos em sedimentação como resultado do desgaste de uma rocha matriz. Esses sedimentos são transportados e depositados numa determinada área. Isso chama-se sedimentação continental. As restingas são, em grande parte, formadas por um processo de sedimentação marinha. É o mar que transporta sedimentos e deposita ali na proximidade, na linha costeira, formando bancos de areia ou cordões arenosos que se estendem ao longo dessa faixa costeira, paralela à linha costeira. E essas restingas, à medida que se desenvolvem, elas vão isolando uma porção de água entre o continente e a própria restinga. Então você tem a linha continental, uma porção de água, você tem a restinga e, finalmente, o mar aberto. À medida em que a restinga evolui, e dependendo da proporção de água que vai se isolando do oceano, você pode ir formando baías, pode formar lagoas costeiras, e o estado do Rio de Janeiro apresenta formações extensas, vários braços de restinga, vários cordões arenosos, formando sistemas lagunares costeiros ou mesmo baías, como vocês estão vendo aí, por exemplo, na imagem superior, a restinga de Marambaia e no seu interior a Baía de Sepitiba, bem próximo onde encontramos ali, por exemplo, a Ilha Grande, aquele paraíso verde.
E na imagem inferior, vocês veem a vegetação que forma-se sobre a restinga. Uma base arenosa, um ambiente salino, sempre sujeito a ventos fortes, sujeito tanto à brisa marinha quanto à brisa continental, normalmente formando essa vegetação rasteira bem rústica, num ambiente extremamente salino e de base muito arenosa e muito pobre em nutrientes. Mas é possível também termos formações arbóreas, é mais raro, mas é possível também ter, já que a condição ali de fixação das raízes é bem mais delicada do que você encontra geralmente no interior do continente. E agora temos aqui uma imagem do Google Earth, que eu peguei uma parte da linha costeira do estado de Janeiro, desde aqui da região metropolitana até a chamada região dos lagos. Para quem é daqui do Rio de Janeiro, fica um pouco mais familiarizado. Para você que vive fora do Rio de Janeiro, nunca visitou o Rio de Janeiro, então estamos falando aqui de uma porção central da linha costeira do estado do Rio de Janeiro. Partindo aqui mais ao sul da região metropolitana, onde encontramos a cidade do Rio de Janeiro, até a chamada região dos lagos, destaca ali para Cabo Frio. Vocês verão que nós temos aqui diversas áreas onde você vai encontrar formações de restingas. Aquela imagem que eu mostrei na lâmina anterior, você encontra aqui a restinga de Marambaia. Aqui é a entrada da Baía de Guanabara, onde nós temos 2 portos e uma área dominada originalmente por mangues. Infelizmente, boa parte dos mangues daqui da Baía de Guanabara já foram totalmente destruídos, restando algumas áreas aqui em Magé, perto de Itaboraí, Guapimirim. Seguindo pela linha costeira, você tem aqui a restinga de Maricá, formando lagoas, como a Lagoa de Maricá, você tem aqui a Lagoa de Itaipu e outras mais. Aqui a grande restinga de Saquarema, que forma a Lagoa de Saquarema e forma também a Lagoa de Araruama, isolando aqui porções de água salgada do mar aberto. Então isso é uma restinga, é um cordão arenoso formado a partir de processos de sedimentação marinha, formando ali uma linha paralela, linha costeira, que isola uma porção de água, formando sistemas lagunares costeiros. Estamos chegando aqui na nossa reta final e vamos falar um pouco sobre a hidrografia da região sudeste. Bom, o sudeste em si não tem uma grande bacia hidrográfica para chamar de sua. Na verdade, o sudeste está em meio ali a várias bacias hidrográficas, ou seja, o sudeste é recortado por várias bacias de drenagem. Isso porque tem um relevo bastante acidentado, então temos ali a formação de grandes divisores de água que contribuem distribuindo água para a formação de várias outras bacias hidrográficas, basicamente 4, 3 de maior proporção e uma ali num trecho bem pequeno do sul de São Paulo. Então vamos aqui. Primeiro é destacada em laranja a bacia do São Francisco, ali entre a Serra do Espinhaço, por exemplo, você tem a formação dos rios que vão, então, contribuir com a formação da bacia do São Francisco, que vai em direção ao norte, cortando o sertão baiano e depois pernambucano, e finalmente atravessando Sergipe, Alagoas, desaguando no Oceano Atlântico, na costa leste do Nordeste brasileiro. Então, você tem ali formações de relevo bastante acidentado, formando então os seus divisores de água, contribuindo com um trecho dessa bacia do Rio São Francisco, um rio tão importante para a região Nordeste, já nascendo na região centro-sul de Minas Gerais. Em verde, nós vamos ter a bacia do Paraná, que por sua vez é um tributário da bacia do Prata. Então você terá aqui vários rios em São Paulo, como o Tietê, por exemplo, que vai contribuir com o Rio Paraná, e em algum momento esse rio vai desaguar na Bacia do Prata, formando então, em nível de Brasil, a Bacia do Paraná. Em nível de América do Sul, a Bacia do Paraná é parte da Bacia do Prata, que vai desaguar lá no sul da América do Sul, entre o Uruguai e a Argentina, chegando finalmente ao Oceano Atlântico. Tanto essas duas grandes bacias que eu citei agora, cujo nós só estamos vendo um pedaço nesse mapa, elas são absurdamente, enormemente aproveitadas para a geração de energia elétrica, para a irrigação de lavouras, claro, abastecimento doméstico e comercial. Então, temos aí bacias hidrográficas cujo potencial de aproveitamento econômico ou de usufruto da sociedade de uma forma geral é bastante aproveitado já há muito tempo.
em lilás, se eu não me engano, é lilás ou violeta, essa cor muito bonita, ao longo da costa norte do Sudeste, pegando ali Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais e Espírito Santo, nós temos a Bacia do Leste. É uma bacia que não é muito extensa, seus rios não estão entre os rios mais extensos do Brasil, mas temos ali alguns rios bastante caudalosos, importantes porque atravessam áreas produtoras e de grande aglomeração humana no sudeste do Brasil, logo do Brasil como um todo. Entre eles, o Rio Paraíba do Sul, que nasce em São Paulo, corta ali, faz a divisa entre São Paulo e Minas Gerais, mas também entre o Rio de Janeiro. É um dos rios que sofreu um processo de transposição em termos de engenharia com grande sucesso, mas ambientalmente vem apresentando aí uma série de problemas. Então, a transposição do Rio São Francisco não é um projeto de engenharia inédito, já temos aí uma experiência muito bem sucedida em termos de projeto de engenharia no Paraíba do Sul, para o qual parte das suas águas foram desviadas para o rio Guandu, que é responsável, por sua vez, pelo abastecimento de boa parte da população da região metropolitana do Rio de Janeiro. E, finalmente, em um vermelho bonito, a Bacia do Sudeste, que pega ali o extremo sul de São Paulo e depois ainda atravessa o estado do Paraná e parte de Santa Catarina. Então, o Sudeste em si não tem uma grande bacia hidrográfica dominando todo o seu cenário, toda a sua superfície, mas contribui com a formação de pelo menos 3 grandes bacias hidrográficas do Brasil, com destaque para a Bacia do Paraná, ali de verde, a Bacia do São Francisco, em laranja, depois, em menor proporção, inclusive diária, a Bacia do Leste e, finalmente, a Bacia do Sul do Brasil. Pessoas, chegamos então ao final dessa nossa aula sobre os aspectos físicos do Sudeste do Brasil. Espero que tenha contribuído com vocês. Até a próxima aula.